que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Olá, bom dia a todos, boa tarde, dependendo aí de que hora que vocês estão vendo, tá certo? Muito obrigado por estar aqui conosco nesse mais uma conversa com o Zé Márcio. Temos hoje aqui o Paulo Val, que é o economista-chefe da Alcan. Olá, Paulo, como está? Tudo bem? Tudo bem, Zé? Assim, prazer, obrigado pelo convite, muito bom estar conversando com você aqui. Acho que vai ser bem produtivo. Obrigado você por ter vindo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cenários, como é que a gente está vendo o cenário da economia brasileira. Tem muita coisa acontecendo, né? Agora tem essa coisa do ICMS, como é que isso vai ser, quais os efeitos disso sobre a economia. Vamos começar falando um pouco sobre cenários. Como é que está o cenário de vocês em Alcan? Como é que vocês estão pensando aí o comportamento da economia brasileira no final desse ano e, quem sabe, em 2023? Acho que, bom, começando por crescimento, eu acho que talvez seja a parte boa da nossa história, né? O que a gente está vendo é um crescimento mais resiliente, a gente está vendo uma revisão que deve continuar aí das projeções das diversas casas e para alguma coisa na faixa de 1,5 com 2, o que realmente é positivo de forma geral e consequentemente, a gente vê a redução de taxa de desemprego acontecendo ainda. Mas eu acho que tem uma questão que é o ponto do ciclo econômico que a gente está. A gente não, na verdade, me parece que a gente deveria estar vendo uma desaceleração mais forte por conta justamente do efeito da política monetária. Eu acho que já era para estar começando a aparecer alguma coisa. Isso não aconteceu no primeiro TRI, os indicadores preliminares que a gente tem do segundo TRI também não apontam isso. A gente teve uma pesquisa de comércio hoje muito boa, a gente tem os indicadores das sondagens que estão apontando uma continuidade de crescimento no segundo TRI. Então, eu acho que apesar de ter um vetor positivo, uma história positiva vinda dessa parte de crescimento, eu acho que isso contribui para gerar uma certa preocupação com a convergência da inflação. A inflação é um fenômeno global, né? E a gente tem coisas específicas aqui que estão afetando o nosso cenário, que eu acho que alavancam esse problema. Então, acho que é o grande desafio do mundo, mas nosso em particular, como fazer essa convergência da inflação para as metas. A gente tem uma inflação que, se não tiver nada do ICMS, eu acho que essa é a grande interrogação que a gente tem no cenário. Se não tiver nada do ICMS, é um pouco acima de 9 para esse ano. Se vier alguma coisa de ICMS, pode cair para alguma coisa entre 7 e 7,5, dependendo do repasse que vai acontecer na cadeia. Mas eu acho que, dada a disseminação de preços que a gente está vendo, alguns itens mais inerciais com alta, essa própria redução da ociosidade na economia, me parece que a inflação no ano que vem vai ser bastante alta, alguma coisa na casa de 5,6%, também desconsiderando qualquer medida, tanto para reduzir impostos quanto para recompor impostos no ano que vem. Acho que aí o risco está mais simétrico para os dois lados. Então, acho que é um ambiente bastante desafiador para o Banco Central, como é que ele vai conseguir navegar isso, manter as expectativas controladas, enfim, como ele faz essa melhor combinação de aperto monetário mais alongamento de horizonte de convergência. Nós temos um cenário parecido, quer dizer, na verdade, a gente também acha que, quer dizer, se essa questão do ICMS funcionar, você vai ter uma queda aí de 2,5 pontos de porcentagem, algo entre 2 e 2,5 pontos de porcentagem na taxa de inflação, mas tem uma coisa que eu acho que precisa de ser considerado e que eu acho que é super importante, que é o seguinte, e que afeta a política monetária diretamente, que é o seguinte, quer dizer, se você tiver realmente uma redução importante nos preços desses 4 bens aí, né, quer dizer, telecomunicações,
combustível, energia elétrica e transporte coletivo. Transporte coletivo não vai afetar muito, porque hoje o ICMS sobre transporte coletivo já é, na maior parte dos lugares, menor que os 17%, 18% que está aí nessa proposta. Mas os outros não. Isso vai significar uma redução de preços desses bens, tá certo? Quer dizer, num montante muito importante. Esses bens são parte muito importante da cesta de consumo de praticamente toda a população. A redução dos preços desses bens, tá certo, vai gerar um aumento de renda real da média da população, o que vai significar um aumento de demanda por outros bens e serviços da economia, que vai exigir, quer dizer, uma política monetária talvez um pouco mais dura do que se tinha no passado, tá certo? A expectativa do passado. Então, quer dizer, eu acho que tem aí uma coisa curiosa que, por um lado, você tem uma redução na taxa de inflação, um choque positivo no sentido de queda na taxa de inflação once and for all, né, de uma vez por todas, mas, ao mesmo tempo, você está tendo uma política fiscal menos contracionista, consequentemente, pode te exigir uma política monetária mais contracionista, tá certo? Para poder fazer a inflação convergir para a meta. Então, a gente tem aqui, está um pouco sem saber exatamente, quer dizer, ainda não chegamos a uma conclusão muito específica, porque está difícil de calcular quanto que vai ser efetivamente o aumento de demanda devido a esse aumento de renda real aí dos consumidores de modo geral. Quer dizer, não é fácil de fazer essa conta, mas algum aumento vai ter, não tenho a menor dúvida, tá certo? Perfeito. Eu acho que se a gente olhar no passado os processos que a gente teve de desinflação mais bem-sucedidos, no inflation targeting, a gente vai olhar, por exemplo, 2003, que a gente teve ali, primeiro, uma mensagem fiscal mais dura, que tinha a questão do acordo com a FMI, que o Lula tinha ganho em 2002, ele falou, não, vou respeitar o acordo, deu sinalizações positivas ali com o Palocci na virada de 2002 para 2003, e manteve o arcabouço fiscal, que ali era superavitário, ele não era um problema. E aí você tem uma apreciação do câmbio e te ajuda muito naquela desinflação. Se a gente olhar a desinflação que foi feita ali durante o governo Temer, pelo Ilan, a gente viu de novo ali uma sinalização fiscal muito forte. Foi ali uma indicação de uma equipe econômica ortodoxa, alinhada com o Banco Central, e o Banco Central manteve ali um juro contracionista, mas ele foi muito auxiliado também por essa sinalização fiscal. E isso também a gente viu uma apreciação do câmbio acontecendo ali naquele momento, e junto com o efeito que a gente já tinha visto em cima da atividade, isso acabou também gerando uma desinflação muito forte. São os dois episódios que a gente vê a inflação caindo bastante num período relativamente curto. E para mim, a grande interrogação no cenário hoje é essa, porque a gente tem visto uma iniciativa, vamos falar assim, da nossa classe política na direção de fazer mais estímulos. Eu acho que tem uma parte que realmente tem que ser pensada, porque, enfim, preço de alimentos é uma questão sensível e afeta as classes mais vulneráveis, então realmente tem que ser pensado alguma coisa, mas a gente já teve uma elevação bastante relevante dos programas de distribuição de renda no começo do ano, e eu acho que as medidas elas estão sendo feitas de uma forma um pouco como se fosse uma questão de emergência, né? Ah, não, agora é combustível, não, então vamos botar telecom junto, energia elétrica que está subindo muito, vamos tentar amenizar esse impacto. E aí a minha grande interrogação é justamente de onde vai vir essa ajuda fiscal para o Banco Central, se a política monetária vai ficar isolada. Como você falou, realmente, se ela ficar isolada, aí não vai ser uma taxa de juros de 14% que vai ser suficiente para trazer essa inflação para baixo num horizonte relativamente visível. Eventualmente ela pode até trazer, mas vai demorar muito. Mas por outro lado, quer dizer, esse aqui é o grande dilema, porque, por outro lado, com essa redução do ICMS, se isso efetivamente chegar na ponta, nós vamos ter uma redução da taxa de inflação efetiva,
tá certo? Isso vai significar direto um aumento na taxa de juros real, tá certo? Independentemente do que o Banco Central fizer com a taxa de juros daqui para frente. Ou seja, você vai ter um aumento, quer dizer, um choque de política monetária mais dura, tá certo? Com a redução do ICMS automático, né? Quer dizer, a pergunta é se você vai precisar de algo mais do que isso ou se isso vai ser suficiente para desacelerar a economia e gerar uma tendência, quer dizer, para redução aí da taxa de inflação ao longo do tempo. O que a gente está observando, de uma certa forma, é uma aparente estabilização da taxa de inflação nos últimos 3 meses. Você acha que isso significa que... você concorda? A primeira pergunta, você concorda que se existe uma aparente, eu não sei se é verdade, mas uma aparente estabilização aí da taxa de inflação nos últimos 2 ou 3 meses? Ou você acha que isso é puramente conjuntural, que não tem nada a ver, quer dizer, pode voltar amanhã? Eu acho que tem uma parte da inflação que me preocupa bastante, que é a questão de serviços. Eu acho que é até muito mais importante que o headline, porque assim, eu não espero que a inflação continue em 2 dígitos, né? A inflação acumulada em 12 meses. Eu acho que ela vai vir para baixo, porque realmente tem um componente ali que está ligado a choques. Eu não tenho a menor dúvida. Tem uma questão do choque de energia, tem uma questão do choque de alimentos. Isso aconteceu. E isso, em algum momento, isso vai refluir, esse número vem para baixo. A minha grande questão aqui é a parte de serviços, que é uma questão mais estrutural, e eu gosto muito de olhar um núcleo, tirando a alimentação fora, educação, passagem aérea, e quando eu olho o padrão sazonal desse número, ajuste o padrão sazonal, ele está num nível muito, muito perturbante, ele está rodando em 2 dígitos. Eu acho que quando eu pego esse lado positivo que a gente começou falando do crescimento, olha o que está acontecendo com a taxa de desemprego, que está me falando que a ociosidade na economia está se reduzindo. E olha o que está acontecendo com a inflação desse segmento de serviços, que em alguma medida antecipa o resto da inflação de serviços. Eu fico preocupado, porque esse conjunto está me falando é que o processo de desinflação provavelmente vai ter que ser mais doloroso, porque esse segmento ele está conseguindo repassar a inflação passada, ele não conseguia, agora ele está conseguindo repassar a inflação passada. A gente ainda tem um processo de redução de ociosidade na economia, o que a gente gosta de chamar de hiato na economia, para mim, está realmente razoavelmente reduzido agora. A gente ainda vai ter alguma inércia desse crescimento. Então, eu acho que na inflação, especificamente, eu continuo achando bastante desafiador. Eu concordo com você. Você tem uma queda da inflação verificada, isso vai, de certa forma, afetar o rendimento das pessoas. Mas eu também chamaria a atenção que, para a inflação prospectiva, que talvez seja até mais relevante, eu não sei se isso é bom. Na verdade, eu acho que isso é uma fonte de preocupação. Eu acho que quando a gente olha o que a gente chama de juro ex ante, que as pessoas esperam botar no bolso quando olham para frente, essa taxa eu não sei se vai melhorar tanto por conta dessa desoneração do ICMS. Não, quer dizer, eu acho que tem, é isso que eu também não sei, quer dizer, eu também, existe uma enorme dúvida aí, quer dizer, é muito difícil saber. Agora, tem uma coisa que é importante, né, Paulo? A gente tem falado muito isso, como a gente se fala muito, então tem muito contato, a gente tem falado muito isso, quer dizer, uma parte da volta da economia tem a ver com a volta do setor serviços, né? Quer dizer, o setor serviços está crescendo a taxas de 2 dígitos, como era esperado. A gente sempre esperava, no nosso cenário aqui na Genial, nossa expectativa sempre foi um crescimento muito forte do setor serviços na volta da pandemia, né? Quer dizer, e eu acho que isso efetivamente está acontecendo. É por isso que o mercado de trabalho está super rápido, quer dizer, a taxa de desemprego está caindo muito rapidamente, tá certo? Agora, tem um ponto importante. A taxa de desemprego ainda é muito alta
E isso está fazendo com que os salários, os rendimentos reais continuam com um crescimento muito baixo, tá certo? A minha pergunta, na verdade, é o seguinte: quanto deste aumento na inflação de serviços tem a ver com uma recomposição de margem do setor de serviços, que está crescendo muito fortemente, e quanto tem a ver com uma trajetória de aceleração de taxa de inflação? Quer dizer, quanto que é once and for all, entendeu? Você teve uma queda de margem muito importante com o fechamento do setor de serviços lá em 2020, né? Quer dizer, você não conseguia repassar nada, muito pelo contrário, quer dizer, as empresas estavam todas falindo, porque não estava tudo fechado, tá certo? Agora, quer dizer, as empresas estão tendo um respiro, porque a demanda está crescendo, e estão recompondo margem. A minha pergunta, no fundo, é o seguinte: quanto que esse processo vai se esgotar à medida que o setor serviço vai se tranquilizando, tá certo? Ou você vai ter um processo de realimentação da taxa de inflação no setor serviços, que é a sua preocupação, e que eu concordo. Eu acho que a preocupação deve ser exatamente essa. Sim, eu acho que é uma dúvida que a gente tem também. Eu até espero que esse núcleo de serviço ele ceda. Eu acho que a gente está passando por um momento muito atípico, mas a verdade é que ele tem uma tendência ascendente bastante consistente. Ele caiu durante a pandemia e depois ele começa a recuperar, depois ele parece que está recuperando essa primeira perda ali que houve ali em 2020, depois realmente começa a ficar muito alto. Só que esse indicador ele é uma parte relevante da inflação. Então, mesmo que ele caia pela metade, ainda vai tornar a convergência para a meta muito difícil. Eu acho que ele, assim, o sinal que eu vejo hoje é justamente esse. Esse era um setor que tinha um problema de repassar, ele tinha uma ociosidade grande, e o sinal que está sendo dado hoje é que, como você mesmo sempre nos alertou, que depois da pandemia tem um período de volta à normalidade, as pessoas iam querer viajar, as pessoas iam querer consumir serviços, e o que a gente está vendo é que a demanda hoje permite esse repasse, e está sendo integral, na minha opinião. Então, acho que isso torna a convergência difícil, porque normalmente esse setor é muito inercial, ele mexe muito lentamente. E a gente viu, antes, por exemplo, do governo Temer, esse segmento rodando a 9% durante anos, né? E eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de ter nada perto daquilo, acho que tem que ser significativamente mais baixo. Mas antes da pandemia, durante o governo Temer, até 2019, esse setor passou a rodar perto de 4. Teve um deslocamento aí nessa relação. A minha pergunta é se ele vai voltar para os 9 ou se ele vai ficar perto de 4. Essa que eu acho que é a minha questão, tá certo? Porque antes da pandemia, depois da reforma trabalhista, depois das reformas aí que o presidente Temer implementou lá entre 2016 e 2018, tá certo? O setor serviços começou a rodar no nível entre 4 e 5, tá certo? Vindo lá de 8, 9, a maior parte do tempo antes das reformas. Então, a minha pergunta é até que ponto que essa queda foi uma queda estrutural ou era uma queda puramente conjuntural que tinha a ver lá com, não sei, com alguma coisa que estava acontecendo naquele momento, tá certo? Aí veio a pandemia e os dados ficaram foram totalmente afetados aí pela pandemia e fica difícil de fazer análise. Acho que a gente está olhando agora o retorno e, na minha avaliação, pelo menos, é difícil de antecipar o que eu acho que vai acontecer. Agora, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, eu estou muito preocupado, porque aqui no Brasil a gente tem aí uma inflação resiliente, difícil de reduzir, difícil de cair, tá certo? Tem muito choque acontecendo, choque de petróleo, choque de alimentos, essa guerra no leste europeu é um problema, né? Quer dizer, então acho que isso afeta a taxa de inflação, a política monetária tem muito pouco o que fazer sobre isso, tá certo? Mas eu estou também muito preocupado com a inflação nos países desenvolvidos, tá certo? Quer dizer, muito preocupado com a inflação na Europa. Hoje saiu o índice, o CPI,
nos Estados Unidos, com uma aceleração, mais uma aceleração da taxa de inflação nos Estados Unidos, tá certo? Que a taxa de inflação nos Estados Unidos está no nível mais alto desde 1981, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que é um ponto importante. Ao mesmo tempo, ao contrário do Brasil, quer dizer, no Brasil, o Banco Central já fez uma parte importante do trabalho de ajustar a política monetária a essa taxa de inflação mais forte e mais dura, tá certo? Os países desenvolvidos, os bancos centrais dos países desenvolvidos, nem começaram, na verdade, que eles estão começando agora a fazer o ajuste. Como é que você está vendo esse processo? Você acha que existe uma chance de que, na minha avaliação, que eu não tenho nenhuma dúvida que os bancos centrais desses países, dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, tá certo, está atrás da curva, que eles estão atrasados, que eles deveriam estar com uma taxa de juros muito maior nesse momento dado, as taxas de inflação, o comportamento da taxa de inflação, do que estão efetivamente. O que levanta a possibilidade, tem um risco aí de ter que acelerar muito mais rapidamente do que está precificado no mercado. Como é que vocês estão vendo esse processo? Eu concordo bastante com o que você falou. Em certa medida, eu acho que a situação... Vamos pegar os Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo, acaba sendo, vamos falar assim, um grande farol quando a gente olha para a política monetária global. E realmente o dado de hoje é assustador. É uma inflação de 8,6% quando a gente olha em 12 meses. Aí a gente vai falar, não, tudo bem, tem choques aqui. Aí a gente, vamos para o núcleo, então, está rodando em 6. Então vamos olhar serviço, está um pouquinho abaixo de 6, marginalmente abaixo de 6. Então, realmente está um quadro muito feio, de forma generalizada. E o Fed, eu acho que ele vem, o Banco Central americano, ele vem reconhecendo isso aos poucos. Então, no começo enfim, em algum momento do ano passado ele falava de processo inflacionário transitório, aí depois ele começou a falar de soft landing, depois ele já começou a ajustar o discurso do soft landing, que, enfim, talvez não seja atingível. E eu acho que assim, a gente está muito próximo do Fed, tem que falar que ele vai com uma taxa restritiva, como a gente passou aqui na nossa comunicação. Começou com um ajuste parcial, depois virou, a gente começou a ter que falar que ia para neutra, depois falou que ia para restritiva, depois significativamente restritiva, porque realmente, se a gente olhar nos desenvolvidos, talvez até faça mais sentido, mas eles resolveram tomar mais risco de ter uma elevação mais rápida da inflação do que matar um processo de crescimento prematuramente. Ele tinha os dois riscos e ele falou, não, eu estou confortável com o risco de inflação, porque a inflação eu sei resolver e esse crescimento aqui para mim é um problema. Só que a inflação apareceu. Dada a quantidade de estímulo monetário, fiscal que a gente teve, apareceu muito forte. E em cima disso a gente começou a ver choques. Esses choques poderiam ser transitórios, se a gente tivesse com a economia muito fraca, com desemprego muito alto e as expectativas muito ancoradas. E o que está acontecendo agora é um processo enfim, de uma sequência de choques que está acontecendo numa economia que está com a taxa de desemprego mais baixa em muito tempo, sem ociosidade nenhuma, dificuldade de contratar. Isso está contaminando serviços também lá. E eu acho que é isso, a resposta vai ser mais juros mesmo, e em algum momento isso vai ter que afetar o crescimento. Acho que esse canal indolor de fazer aquela trajetória perfeita, que a economia vai desacelerando aos pouquinhos, aí a ancoragem das expectativas ajuda ali a convergência, ele se tornou muito improvável hoje. Acho que inclusive na Europa, a Europa está um capítulo atrás dos Estados Unidos, mas está indo na mesma linha. Só para acrescentar, eu acho que tem um ponto que é um agravante, que diversos países estão fazendo medidas para aliviar o efeito desses choques. Você tem menos petróleo no mundo, então o preço sobe para avisar todo mundo. Não, olha só, não tem petróleo para todo mundo, é mais caro. Então, na hora que você faz esse tipo de medida, a demanda não ajusta esse novo equilíbrio em relação à oferta.
A resposta a isso provavelmente vai ser que os preços ou vão ficar altos por mais tempo ou vão ter que subir mais. Então, acho que vai ser um desafio adicional para os BCs globais. Tem uma questão adicional na Europa, quer dizer, que é o fato de que, quer dizer, os países têm políticas fiscais completamente diferentes entre si. Isso significa que, no momento que agora que o Banco Central Europeu está começando a anunciar que vai aumentar juros, o primeiro efeito foi começar a voltar aquela disparidade entre as taxas de juros dos diferentes países, né? Quer dizer, o sul da Europa com uma taxa de juros muito mais alta do que o norte da Europa, por exemplo, porque a situação fiscal dos países é diferente e as taxas de juros refletem, de alguma forma, essa situação fiscal diferente no momento em que o Banco Central começa a ficar mais dura. Nós já passamos por isso lá atrás, na crise de 2008. Né? Quer dizer, lá que existia o risco de fragmentação. Você lembra que você tinha toda a conversa de que vai desmantelar a União Europeia, a política monetária unitária não é possível sem ter uma política fiscal unitária também. Né? Quer dizer, eu acho que você acha que a gente pode caminhar de volta a esse tipo de situação em que a unidade, quer dizer, a zona do euro, quer dizer, a unidade monetária começa a ser afetada por esse tipo de problema, por essa fragmentação da política fiscal nos países europeus? Eu acho que é uma possibilidade, né? Acho que realmente é um ambiente mais propício, mas eu acho que um legado da crise da Europa, que começa ali em 2011, na sequência ali da crise de 2008, acho que um legado daquilo ali foi justamente a construção de um arcabouço que permite, de certa forma, navegar por esse ambiente. Atuação de ECB, emissão de títulos pela Europa, né? Não pelos governos locais. Então, eu acho que você conseguiu... apesar dos vetores serem muito parecidos, eu acho que hoje existe um arcabouço mais estruturado para conter um pouco esse movimento. Eu acho que também uma outra questão é que os próprios países tiveram uma trajetória positiva por conta de conseguir navegar e manter a união monetária naquele período. Então, acho que tem um problema, sim, realmente questão de política fiscal discricionária de cada país é um problema, mas eu veria hoje o sistema de coordenação fiscal um pouco mais estruturado e um pouco mais resiliente do que a gente tinha lá. Deixa eu voltar aqui para o Brasil. Quer dizer, a gente está no ano eleitoral, tá certo? Uma pergunta que nem sempre, quer dizer, acho que a minha pergunta um pouco, vocês estão preocupados com o resultado da eleição? Que tipo de preocupação vem na cabeça de vocês do resultado dessa eleição aí de 2022? Vocês acham que o problema, quer dizer, que a questão fiscal pode voltar a ser um tema espinhoso, como aconteceu em 2002, ou se vocês acham que isso é algo que está fora não totalmente fora, porque alguma volatilidade vindo por aí vai ter, mas que essa volatilidade vai ser tão grande quanto aconteceu em 2002, ou você acha que já teve muita mudança institucional importante no Brasil que diminui esse risco aí em relação a 2002? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que o risco em relação a 2002 é menor hoje. A situação em 2002, de endividamento externo, por exemplo, era muito mais delicada. A margem de manobra que o país tinha era muito pequena, não tinha espaço para errar. E acabou que deu razoavelmente certo por algum tempo, né? A verdade seja dita, a gente teve o estresse, mas até talvez em resposta a esse estresse eleitoral, o conjunto de políticas que foi escolhido ali sinalizou a manutenção de um arcabouço fiscal que estava suficiente para aquele momento. Então, eu não veria um estresse daquele tamanho, mas eu acho que a minha preocupação principal, na verdade, é o fiscal. E aí, uma grande interrogação que existe é o que vai ser colocado no lugar do teto de gasto.
né? O Lula já falou que não vai ter teto de gasto. Então, o que vai ser? Qual que vai ser a nossa nova política fiscal? Porque a meta de primário ela perdeu a credibilidade. Se você não tem uma meta de gasto, que seria, qual seria a ancoragem dessa parte fiscal? Eu acho que esse é o grande problema. E mesmo o Bolsonaro, a gente está vendo uma dificuldade muito grande de cumprir o teto. A gente tem visto o orçamento sendo sistematicamente fechado através de medidas que ou tentam botar programas fora do teto ou mudam o teto. Então, eu acho que em algum momento a forma mais certa de se ajustar a isso bom, tudo bem, esse instrumento aqui não está funcionando, o que a gente vai botar no lugar? E hoje acho que não tem nenhum dos dois lados resposta para essa grande pergunta. E eu acho que, assim, de novo, os processos de desinflação que a gente precisou trazer inflações do nível que a gente está vendo hoje para números mais palatáveis, eles passaram por uma reafirmação do fiscal. E realmente está difícil ver alguma coisa nessa direção agora. A gente tem um cenário um pouquinho, talvez um pouquinho, não sei se mais otimista ou mais pessimista, depende de como que você vê. Quer dizer, na verdade, quer dizer, eu principalmente, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que essa coisa do teto, realmente você está mudando o teto, quer dizer, mudou o teto ano passado, vai ter que colocar gasto fora do teto agora novamente, está certo, com esse negócio do ICMS. Então, quer dizer, quando você chega ali no limite, você acaba, de alguma forma, rompendo o teto. Mas, na minha avaliação, isso era algo já esperado, certo? Quer dizer, eu não vejo o teto como algo que você vai obedecer de qualquer forma. Eu vejo o teto como sendo um instrumento que dificulta aumentar gastos. Para aumentar gastos, você tem muito mais dificuldade agora do que você tinha antes do teto, porque agora você tem um teto. Então, por exemplo, o ano passado, você teve que gastar acima do teto, você teve que mudar a Constituição, tá certo? Mesma coisa agora, tá certo? Ou seja, isso exige você aprovar no Congresso uma mudança constitucional que exige 308 votos na Câmara, 54 votos no Senado, uma negociação difícil, complicada, tá certo? Você só entra nesse jogo em último caso, quando não tem jeito, você não tem solução mais, aí você entra nesse jogo. Isso significa o seguinte, que você está dificultando aumentar gastos. Essa, na minha avaliação, esse é o ponto, porque, na verdade, a gente está mudando a cultura orçamentária no Brasil. E é muito difícil mudar a cultura orçamentária de um país, né? Quer dizer, mudar a cultura. O Brasil tinha uma cultura orçamentária de que, se você precisava gastar mais, vamos gastar mais, depois a gente descobre como financiar, tá certo? Isso acabou. Não acabou, mas é isso que a gente está tentando mudar. E isso não é fácil de mudar. Então, eu sou mais otimista em relação a essa questão do teto. Eu não acho que vai ser fácil mudar o teto. Tá certo? Por que eu acho que não vai ser fácil mudar, quer dizer, acabar com o teto? Porque você tem que aprovar uma reforma constitucional. Você tem que ter 308 votos na Câmara e 54 votos no Senado. Eu acho até que você pode mudar o teto, mas você não vai acabar com a regra, com uma regra de restrição fiscal. Esse aqui é o ponto que eu acho que é porque não é fácil aprovar uma reforma constitucional. É um processo de negociação difícil, agora mais do que nunca, porque hoje o orçamento é impositivo. Uma vez aprovadas as emendas, elas têm que ser executadas. Antes, o Executivo negociava com o Legislativo a liberação das emendas ao longo do processo, quer dizer, da execução do orçamento. Agora acabou isso, isso mudou numa das reformas aí dos últimos 5 anos, tá certo? Então, o Poder Executivo perdeu o poder de barganha perante o Legislativo. Eu acho que foi muito bom também, tá certo? Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu sou menos... não é que eu estou menos preocupado, eu estou preocupado com o fiscal, mas eu acho que tem mais restrições agora do que tinha lá atrás. Consequentemente, é uma discussão que vai estar aí. Eu tenho uma preocupação bastante grande com a questão mais de crescimento de longo prazo.
Eu acredito muito no efeito dessas reformas microeconômicas que foram implementadas aí nos últimos 5 anos. Eu acho que uma das principais razões pelas quais a economia brasileira está se mostrando muito mais resiliente em termos de crescimento do que os economistas imaginavam e projetavam lá no início de 2021 e agora no final no início de 2022, é exatamente o efeito dessas reformas que foram implementadas, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, tá certo? As reformas no mercado de crédito, no mercado de capitais, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, os marcos regulatórios todos que mudaram, a lei da liberdade econômica. Em suma, nós fizemos um conjunto enorme de reformas que mudou o funcionamento dos mercados, tornou a economia brasileira mais amigável ao capital privado. Eu acho que é isso que está gerando um grande aumento de investimento. A minha preocupação, na verdade, será que o próximo governo, dependendo de quem seja, vai continuar implementando essas reformas de tal forma a manter essa trajetória de aumento da taxa de crescimento no longo prazo? Então, eu estou muito preocupado com isso, porque o Brasil teve um período longo aí de estagnação. A gente está há 40 anos crescendo muito pouco. O Brasil era um país de renda média alta e hoje é um país, eu diria, de renda média baixa, exatamente porque cresceu muito menos do que os países asiáticos, por exemplo. Tá certo? Uhum. Se a gente não continuar com as reformas, a taxa de crescimento vai cair novamente. Tá certo? E isso me preocupa muito, na verdade, porque a trajetória se acaba se transformando num país de renda baixa, o que é muito ruim, diminui muito as oportunidades para as novas gerações, tá certo? Isso realmente é a minha grande preocupação nesse momento, essa coisa de longo prazo. Não que eu não esteja preocupado com a questão fiscal, eu acho que a questão fiscal é super importante, mas só que a minha avaliação é que nessa questão fiscal as instituições mudaram de tal forma que voltar atrás não vai ser fácil, apesar dos discursos, tá certo? Não, eu vou acabar com a reforma trabalhista, eu vou acabar com o teto do gasto. Na hora que estiver lá para negociar no Congresso, eu acho que vai ser bem mais difícil. Tá certo? Então, estou muito dividido em relação a essas duas coisas aí no próximo governo. Tá certo? E aí, quer dizer, quem vai ser eleito vai fazer a maior diferença, provavelmente. Bom, Paulo, a gente está aqui já com o tempo, tá certo? Já passamos aí um pouquinho do nosso horário. Tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme essa conversa. Acho que foi ótima, tá certo? Foi muito boa. Tenho certeza que os nossos ouvintes e nossos espectadores gostaram, tá certo? Muita coisa interessante. Muito obrigado. Quer dizer, vamos ver numa próxima. Eu tenho certeza que vamos chamar novamente aí. Vamos ver se você tem tempo para aceitar. Tá certo, Zé. Assim, foi um grande prazer estar conversando com você aqui. Eu acho que sempre produtiva a conversa, sempre gera novas ideias para a gente pensar e elaborar em cima e questionar nosso cenário. Vamos repetir. Foi excelente. Obrigado. Vamos repetir, sim. Muito obrigado. Um abraço a todos. O que foi? A inflação está comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? Macarena!